Salve, muito boa noite. Olha, não são tempos bons, né? Mas a vida não para. E exatamente por isso, um horizonte está sendo formado. Governadores, prefeitos vão se entender com o novo ministro da Saúde e, a partir daí, é possível, sim, uma abertura cuidadosa, respeitosa, e, a partir daí, o mundo pode começar a girar. A política não para. O presidente Jair Bolsonaro está se encontrando com representantes de partidos políticos para definir ali uma postura e uma linha de relacionamento com o Congresso Nacional. As resistências são entre presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, mas a política tem que continuar. E vocês já sabem, né? A sua vida, a educação, a saúde, a sua casa, tudo depende da política. E aqui no Frente a Frente nós vamos falar hoje de política. Nosso convidado hoje é o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, muito obrigado por nos atender aqui e vir à Rede Vida de Televisão responder as perguntas, conversar aqui nessa mesa redonda. Eu que agradeço, Maria. É sempre um prazer estar aqui contigo, estar aqui com a Denise. Vocês dois são muito simpáticos. Muito obrigado. É isso. E minha parceira de sempre aqui, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada por ter atendido o nosso convite. A Rede Vida recebe hoje um economista. Abraham Weintraub, embora esteja na educação, ele é economista, formado pela USP, tem pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e também um curso, um MBA, pela Chinese University of Hong Kong. É isso mesmo, ele também já fez um curso lá na China. E, ministro, o senhor foi uma das pessoas ali que criticou o governo chinês, né, que deu aquela confusão toda. Como é que está agora a sua relação com a China? Não, a China e o governo chinês são duas coisas diferentes. Quando a gente fala China ou chinês, a gente, assim, a cultura chinesa, você tem chinês na China, na República, que hoje é comunista chinesa, você tem Taiwan, você tem Hong Kong, agora é Special Administrative Region, né? É uma área administrativa que pertence, mas Singapura é chinês. Você vai para Singapura, uma cultura chinesa. Ali, no sudoeste asiático, você tem colônias chinesas de cultura chinesa de 200, 300 anos. Então, você tem a cultura chinesa. A cultura chinesa eu gosto muito, sou muito próximo. Inclusive, quando a gente fez a viagem exploratória junto com o presidente Bolsonaro, a gente escolheu alguns países para ir conhecer como modelo, referência, na área de saúde, na área de educação, na área de pesquisa. Um dos países que a gente escolheu foi Taiwan, que é chinês. Taiwan é uma cultura 100% chinesa. Então, assim, o meu relacionamento com China continua sendo, sempre foi ótimo. O que é o problema foi na crise, não recebemos os alertas, poderíamos ter corrido atrás de respiradores, atrás de equipamento de proteção para evitar contaminação, preparar. E aí, surpreendentemente, apareceram 60 mil respiradores e um monte de equipamento prontamente disponível para ser leiloado pelo mundo, para o mundo inteiro na China. Foi isso, essa que é a minha insatisfação, né? Bem objetiva. Por que eu tenho que me manifestar? Porque eu sou responsável, como ministro da Educação, pela maior rede de hospitais do Brasil. Claro, são os hospitais universitários, né, que atendem, então prestando um ótimo trabalho nesse período. Existem mais hospitais universitários do que hospitais federais. O Ministério da Educação tem mais hospitais. Quantos são hoje? Na rede EBSER são 40. E depois tem alguns hospitais que ainda estão na mão das universidades, que por ideologia de esquerda eles não quiseram aderir. Hoje eles se arrependem, a maioria, porque deu muito certo o programa, né? As pessoas querem trabalhar debaixo do contrato da EBSER, debaixo do formato da EBSER. Só para você ter uma ideia, foram 8 milhões de pessoas atendidas o ano passado na rede EBSER. Estamos falando de um universo de 60 mil profissionais. Qual a diferença entre essa rede EBSER e o que é feito hoje pelas universidades? O hospital universitário, a função primordial do hospital... Explicar para o nosso telespectador. Sim, lógico. A função primordial de um hospital universitário é treinar os estudantes da área de saúde. Não só os médicos, mas enfermeiro, fisioterapeuta, farmaco, toda aquela equipe, também administração hospitalar, tudo, você treina a próxima geração. Então,
principal é um lugar de ciência, de treinamento, de ensino, de pesquisa. Existe um side effect, né? Um efeito colateral, um produto que é importante, mas não é o objetivo para que ele foi criado, que é atender a população. E em razão de ser um local que você está buscando coisas novas, a referência acaba sendo um hospital de ponta, um hospital universitário, quando ele é bem gerido. A gestão tem melhorado, os números estão aí para constatar, os números estão disponíveis e qualquer um que queira ver, os números apresentaram uma forte melhora o ano passado em termos da relação custo do contribuinte nosso e número de atendimentos. Então, isso está disponível. E aí, o que acontece? As pessoas procuram esse hospital, mas esse hospital universitário ele está sempre ligado à rede de saúde. Então, o secretário de saúde do Estado aloca os pacientes para o hospital universitário. Geralmente, é um hospital de retaguarda. O que é um hospital de retaguarda? Ele não é um pronto atendimento. O motoqueiro caiu na rua, eles não levam para o hospital universitário. Geralmente não levam. Geralmente leva para um pronto atendimento e depois vai, caso precise de cirurgia, uma coisa mais grave, vai. Nesse caso, eu posso afirmar, aí vem uma coisa que eu estou acompanhando, como é que está sendo o coronavírus, porque eu tenho hospital universitário no Brasil inteiro. E eu tenho como afirmar que não toda a mídia, mas os grandes veículos, aqui falando bem, Globo, né? Globo, Folha, eles fazem um terrorismo macabro, porque eu tenho como constatar, mostrar, ó, isso que eles estão falando não é verdade, eu tenho tantos leitos de UTI disponíveis em tal lugar que eles estão falando que o negócio é caótico. Eles vendem terror. Ministro, eu queria só recuperar ainda o assunto China. A novidade desse assunto é agora os Estados Unidos responsabilizando a China pela origem da pandemia, né? E o senhor sabe que o principal produto norte-americano, isso não é ideia minha, de várias pessoas, é o advogado, né? Pensou num produto americano, é o advogado. Isso pode gerar demandas judiciais. O senhor acha que é por aí o caminho? Eles têm que se responsabilizar, o parte, o total, pelo processo? Não, Zé Maria, o jurista na família, sabe que eu e meu irmão somos muito próximos, né? Sim. Então, a gente funciona muito como quase uma pessoa. Eu nem me preocupo com a parte jurídica. Eu simplesmente falo, Arthur, vai lá, eu não quero nem saber. Eu estou mais preocupado com a parte econômica, financeira, gestão, né? Eu me especializei muito em gestão, né? Eu fiz o mestrado estrito sensu em finanças, o MBA internacional em gestão internacional. E aí o que acontece? Eu vejo a situação em duas vertentes que me preocupam. A primeira, de novo, eu tive uma experiência na China forte. E os próprios chineses, meus amigos chineses, eles falavam, olha, não é que a gente come cachorro, come isso, aquilo. O pessoal de Hong Kong não come. Pessoal, alguns comem, né? Alguns comem, mas o que eles falam é que lá no interior, o povo come tudo que o sol ilumina, isso é dito pelos chineses, tudo que o sol ilumina e algumas coisas que o sol ilumina também. E aí o que acontece? Você fica mais suscetível a pegar doenças. É muito próximo, né? Essa inclusive não a criação de porcos, de animais domésticos. Né? Frango e porco, geralmente são gripes que vêm, doenças que vêm do porco e do frango que passam para o ser humano e daí ela tem mutação para passar de ser humano para ser humano. Essa que é a porrada, né? A paulada que dá. Se você pegar nos últimos 20 anos, essa não foi a epidemia chinesa, foi uma epidemia que veio da China. E não você será teve a H1N1, você teve SARS, você teve um monte, né? Aviária, e agora você teve o coronavírus. Nos próximos 10 anos, se não houver uma mudança muito grande, vem outra. E aí, nós brasileiros, como vamos estar preparados para isso? Eu acho que nós temos que estar mais preparados. Ou como? seja, temos que tirar lição dessa pandemia, né, ministro? Eu queria voltar nessa questão dos leitos que o senhor falou. O senhor disse que há lugares onde as pessoas estão dizendo que a situação é caótica e que há leitos disponíveis. Que lugares são esses? Eu vou por exemplo, lá em Porto Alegre, em Santa Maria, nós temos os principais alguns dos principais hospitais. A situação está sob controle total. Rio Grande do Sul, Santa Maria e Porto Alegre, inclusive ali teve um investimento grande. Veja, logo que começou a crise, quase 2 meses atrás,
o MEC soltou 500 milhões para as escolas, 500 milhões de reais para reforçar a compra de álcool gel, água sanitária, sabonete, papel, toalha, para receber as crianças de forma a diminuir o contágio, de uma forma mais higiênica. E isso está pronto para quando as crianças voltarem. Ao mesmo tempo, a gente correu para soltar, repassamos as verbas que a gente tinha na mão e deslocamos todas para os hospitais. Então, já inauguramos 100 leitos do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Já está, no UTI. Manaus, foram 30 leitos de UTI, mais 77 de enfermaria. Porque mas na eles enfermaria... estão todos ocupados? Não estava, era isso que eu ia falar. Ah. Na enfermaria você tem, no hospital, no leito de enfermaria, você tem aquela mangueirinha que fica debaixo do nariz para receber oxigênio. Na UTI não, tem o respirador mesmo. Então, assim, eu tenho acompanhamento pelo Brasil todo. A grande maioria do país, nos hospitais universitários, você tem disponibilidade de leitos. No de Manaus, a gente estava com 8 leitos livres na UTI. Quando? Essa semana? Ontem. Ontem, eu acompanho o dia a dia. Então, essa situação... Eu acompanho o dia a dia. Tinha 8 leitos. Eles estavam falando em 91%, né, ontem, do assim, sistema veja, ocupado. A minha condição é falar da minha área. A minha área é o hospital universitário. Ontem tinham 8 leitos de UTI disponíveis, sendo que a gente vai abrir mais 20. Para a Covid. Para a Covid. Então, assim, falar, é uma situação que a gente tem que ficar atento? Sim, tem que ficar atento. Vai morrer gente? Vai morrer gente, com certeza. Temos que evitar o máximo possível de mortes? Lógico. Agora, quantos milhões de brasileiros morrem todo ano? E quantos morreram de Covid até agora? Pois é, ministro. Exatamente na condução, disse aqui o ex-ministro Osmar Terra, na primeira fala dele, analisando esse assunto, ele citou vários, mas eu me lembro assim, exatamente do Paraná. Sem nenhum caso, a Universidade do Paraná suspendeu as aulas. Como é que o senhor viu esse ritmo de fechamento aí das aulas? Eu vi com desespero. O que aconteceu? Você teve 2 governadores, sendo bem franco aqui, que é o meu estilo, né? Eu sou criticado por isso, espero um dia ser elogiado por ser franco. São Paulo e Rio saíram gritando. Aqui também é o Distrito Federal. Distrito Federal foi junto, você tem razão, mas ali, São Paulo e Rio, todo mundo olhou. E aí o pessoal vai junto, porque se começar a morrer, tem medo de ser culpado. Agora eu te pergunto, pega só o caso de São Paulo. Então, eu imagino que o governador Dória não deva andar com frequência em trem, em metrô. Eu já andei em trem, em metrô, trabalhava no centro, conheço a realidade. No metrô de São Paulo, se você quiser ir para a Zona Leste na hora do rush, você tem que ir para a Zona Oeste. Você vai na Sé e vai, sei lá, até a Lapa para conseguir entrar no vagão para voltar para a Zona Leste. Porque o vagão é tão cheio, fisicamente não cabe. No trem é a mesma coisa. Ali é uma realidade. Agora, você vai para Batatais, que é uma cidade grande, não é pequena. É outra realidade, não tem metrô, não tem trem, tem o ônibus, mas é pouco. E Batatais, veja, tem uma catedral lá, que é inclusive onde ficam todos, é maravilhosa, né? Tem os afrescos do Portinari lá, uma coisa fantástica. Daí você pega a situação em Batatais, é diferente de Barretos, é diferente de... Não precisava ter fechado Pariquera-Sul, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Com isso, as crianças foram mandadas para casa, 2, 3 semanas antes do prazo necessário, sem planejamento, ficaram sem merenda. E o problema não é só que os pobres estão sem a merenda escolar. Hoje em dia, o cara que nunca passou fome, uma pessoa um marceneiro, um encanador, ele não passa fome. Normalmente. Geralmente tem sim bico, tem trabalho. Nesse momento, com essa loucura que aconteceu, está passando fome. Então, assim, eu fiquei preocupado, fiquei chateado, porque você está vendo a vida das pessoas sendo conduzida de uma forma, na melhor das hipóteses, pouco sem a serenidade necessária. Sem racionalidade, né? Na pior, e aí eu não descarto que seja pior, foi um ato demagógico político. Agora... Foi um movimento político e aí teve uma ação do presidente. O presidente, eles tentaram jogar o presidente nas cordas. Só que o presidente, do jeito dele, saiu das cordas. E o planejamento da educação daqui para frente para recuperar isso, ministro? Olha, a escola não é minha. É como você falar da polícia. Polícia militar não sou eu que mando. A escola, geralmente, ou é do prefeito ou é do governador. Se fosse minha, se eu tivesse a caneta que pudesse falar não fecha,
Eu fecharia apenas quando tivesse 2, 3 casos confirmados. Numa universidade, por campus. Você tem universidade que tem 5, 6 campi. Deu problema em um campi, não fecha os outros, espera dar aparecer, constatar. Mas isso aí não põe em risco as pessoas que têm comorbidade, que têm idosos em casa, ministro, deixando aberto quando está ali naquela dúvida? Lógico que tem. Não teria que, então, ter havido aí um esclarecimento à população? É uma diferença profunda de como você se enxerga. Assim, conversando um pouquinho, você vai ver que, esse meu jeito mais simples, inclusive muito criticado por ser não litúrgico, né? Cadê a liturgia? Porque eu sou um cara normal, classe média, andava de metrô, de trem, comia PF, não tenho problema com isso e não vejo mérito nenhum em comer em restaurante de R$500. Não tem mérito nenhum, o cara tem dinheiro para comer, maravilha. Aí o que acontece? Esse jeito simplesão significa que eu me considero tão bom quanto o cara que está lá na ponta e sabe bem o que é melhor para ele. Se ele for bem informado, olha, seguinte, está vindo uma doença brava aí. Tem velho na sua casa? Não. Tem alguém com problema de pressão, diabetes? Não. Tem hidroxicloroquina? Outra coisa, para arrancar do Davi Uip, que é do governador Dória, que ele tinha tomado hidroxicloroquina e tinha salvo a vida dele, foi quase a fórceps. Ele não queria falar que hidroxicloroquina salvou a vida dele. Está tudo certo? Para que precisa deixar essa família confinada em casa? É o meu caso, eu sou o mais velho da minha família, na minha casa. Eu estou me expondo. Eu fui ao Palácio do Planalto. Eu não me escondi. Palácio do Planalto, metade pegou. Mas o senhor ainda não tem 60 anos, ou seja, está fora do grupo de risco. Exatamente. O senhor tem 48. Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu continuei. O MEC não parou. Por isso que a gente tem um mapa de ação, por isso que a gente está tendo resultado para entregar nos hospitais universitários a um preço mais baixo. A gente, se não é o preço mais baixo da compra de equipamento, etc., a gente é o segundo preço mais baixo. Esse é um problema que vai aparecer nos estados. A gente vai ver o preço que eles estão comprando as coisas. Ok, nós vamos para o intervalo. Nós recebemos hoje aqui o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Voltamos em 2 minutinhos. É já, já.